Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E vamos para a nossa primeira aula de português da semana, sétimo ano. Estão preparados? Então, vamos ao slide. Depois vamos fazer uma leitura de um texto aqui no livro didático de vocês. E depois vamos fazer uma interpretação de texto, ok? Me acompanhem, por favor, galerinha. Nós iremos falar hoje um pouquinho sobre carta ao leitor, certo? Bom, gente, carta ao leitor é um tipo de carta que é veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Esse gênero possui uma função que ele é bastante relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta ela assegura uma resposta, né? No caso, uma resposta, como vocês hoje falam, né? Um feedback de seus leitores. Esse espaço reservado aos leitores é muito importante, né? Como instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, sobre uma reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto da atualidade, certo? Assim, as opiniões, as sugestões, as críticas, as perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer pessoa, qualquer indivíduo, certo? Além disso, o leitor pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação, né? Olha a importância de você dar um espaço no seu meio de comunicação para esse tipo de carta, né? As principais características são textos breves e escritos em primeira pessoa, temas atuais e de caráter subjetivo, linguagem simples, clara e objetiva, presença de destinatário e remetente, né, claro, destinatário, no caso, a pessoa que vai receber, remetente a pessoa que está enviando, né? Texto expositivo e argumentativo, certo, gente? Agora vamos lá. Devemos lembrar que a carta ao leitor possui um remetente, né, emissor ou locutor, e um destinatário, receptor ou interlocutor. Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão, no entanto, devem apresentar alguns elementos estruturais. Vamos lá ver como é? Vocativo, né? Aparece o nome da revista ou jornal e pode vir acompanhado do local e data, chamado de cabeçalho. Introdução, pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento da argumentação do leitor sobre a ideia central. Conclusão, o leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Despedida, representam as saudações finais do leitor, por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços, etc. Assinatura, o leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de sigla, por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos, né? ANPS. E agora vamos ao livro didático, né? Fazer a leitura da carta ao leitor, depois vamos fazer a interpretação do texto na página 179 e 180. Vou fechar aqui para que a gente possa voltar ao livro didático, página 177 a princípio, né? Vamos ler aqui essa carta ao leitor, certo? Vantagens e desvantagens entre livros impressos e livros digitais. Olá, leitores! Livros digitais ou livros impressos é um debate que vem crescendo desde o início da popularização dos aparelhos digitais. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, pois está sempre evoluindo, sempre trazendo novidades. Foi assim com o VHS, vinil, celulares antigos, porém o livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. Muito disso se deve à preferência dos leitores pelo livro impresso, devido à experiência sensorial que ele traz. Mas seria apenas uma vantagem dos livros impressos? E, por outro lado, seriam os livros digitais formas superiores de leitura? Tudo isso é relativo, depende do que cada um procura e, por isso, é importante conhecer as vantagens e desvantagens de cada um para saber qual escolher. As vantagens da mídia digital. Agora estamos na página 178. Não ocupa espaço. E-books não têm preço, nem ocupam espaço físico, ou seja, você pode carregar apenas um ou uma centena dentro de um bolso sem preocupações. Além disso, livros digitais são mais práticos, até mesmo para serem lidos, já que não é preciso ter uma posição exata para segurar.
nem páginas dobrando na hora que não devem. Maior durabilidade. Os livros digitais também apresentam a vantagem de ter durabilidade tecnicamente infinita. Eles não podem ser rasgados ou fazer a famosa orelha. Nenhuma árvore usada na sua criação. Atualmente, existe uma grande preocupação com o meio ambiente e, nesse quesito, os e-books também vencem, afinal, não é necessária uma única árvore para sua criação e distribuição. Preço. Cópias digitais são mais baratas para serem produzidas e não precisam de transporte, exportação ou qualquer gasto adicional. Por esse motivo, ele é mais barato que uma versão física. Geralmente, um e-book não custa mais do que R$20, alguns podem até custar centavos. Variedade. Outra grande vantagem dessa mídia é a facilidade de acessos e diversos títulos. Sabe aquele livro que você procura em toda a biblioteca e não acha? Provavelmente ele está apenas a alguns cliques de distância do seu smartphone. Interatividade. Esse tipo de livro apresenta uma interatividade que não pode ser alcançada pelas versões impressas. A interatividade é talvez a maior vantagem do e-book. Você pode ter links funcionais, gráficos animados, pequenos vídeos, GIFs, comentários em áudio, sites de desmembramento, enfim, uma infinidade de recursos que podem acelerar o processo de aprendizado e otimizar a busca por informações. Em suma, o e-book é uma alternativa mais barata, duradoura e com muito mais interatividade que os livros impressos, mas ainda assim não pode ser considerada uma versão superior, principalmente para os leitores que a utilizam como objetivo de estudar. Nesses casos, o livro físico ainda pode ser a melhor opção e isso não parece ser algo passageiro. Para entender o porquê de os livros físicos não se tornarem obsoletos, é preciso entender suas vantagens que vão de muito além do sensorial. As vantagens do livro físico, sensação de algo físico. A vantagem mais atenuante das versões impressas é justamente a sensação de você ter algo em mãos. O cheiro do livro, a textura da página, tudo isso aumenta o prazer da leitura e a satisfação de comprar algo novo e excitante que não seja apenas um aplicativo. Concentração. Apesar dos livros digitais chamarem mais atenção e serem mais interativos, essas duas qualidades podem prejudicar a leitura, principalmente nos casos de crianças. Alguns estudos com grupos de teste lendo o mesmo livro, nos diferentes formatos, tiveram resultados diferentes de entendimento e de retenção de informações, com o livro impresso tendo melhores resultados. Apesar da interatividade, ajudar a busca por informação, ela pode atrapalhar se causar muita distração, principalmente com leitores mais novos. Cansaço. Livros físicos são geralmente menos cansativos do que os digitais. A luz de fundo dos aparelhos celulares e tablets são cansativos para os olhos, podendo assim diminuir o tempo que você passa com um livro. Conclusão. O fato primordial é que não há versão superior à outra. Ambas têm o que cada tipo de leitor precisa. Nessa discussão se encaixa muito o termo ferramenta certa para o trabalho certo. Independente de qual é o melhor, a principal coisa a se fazer na discussão livros digitais ou livros físicos é entender qual a sua necessidade e qual dos dois te deixa mais confortável. Já para os estudantes, a recomendação é, sim, optar por livros físicos por terem menos forma de desviar a concentração. No bom e velho livro impresso, não tem risco de janelinha do WhatsApp chamar sua atenção, interrompendo assim sua concentração e estudo. E, para você, qual é a melhor opção? Qual te ajuda a aprender mais? Até mais? Bom, eu amo ler. E eu amo um livro físico, gente. Não tem livro digital que me chame a atenção. Eu gosto mesmo de ler ali, pegando no livro, sentindo aquele livro, o cheirinho dele, certo? Eu amo livro físico. Amo. Não sei vocês, né? Mas eu amo livro físico. Agora vamos para o por dentro do texto, na página 179 e 180. Vamos ver aqui essa atividade, né, de interpretação de texto do que acabamos de ler. Primeira questão. O texto que você acabou de ler é uma carta ao leitor de um blog. Responda. Letra A. Qual elemento do texto lembra uma carta pessoal? Explique. Né, vejam aí quais são os elementos que nós falamos que lembra, né, que é uma carta ao leitor. Ou melhor, que lembra uma carta pessoal, né? B. Por que se trata de uma carta ao leitor e não de carta do leitor? Explique a diferença desses dois gêneros. C.
Então, qual é a finalidade de uma carta ao leitor publicada no blog, numa revista ou em outros veículos midiáticos? E aí, gente, qual é a finalidade dela, né? A gente já viu isso no slide, e de acordo com o que você leu aqui também, né, junto comigo, dá para saber qual é a finalidade dela. D, qual tema é discutido na carta ao leitor que você leu? 2. Releia um trecho da primeira parte da carta ao leitor. Livros digitais ou livros impressos? É um debate que vem crescendo desde o início da popularização dos aparelhos digitais. Muitas vezes é difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo, sempre trazendo novidades. É assim com VHS, vinil e celulares antigos, porém um livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. Responda. A. Qual fato gerou o debate sobre a escolha entre livros digitais e impressos? B. Qual segmento desse trecho expõe uma opinião do editor sobre o debate? Você concorda com ele e com a explicação dada? Justifique. C. Você sabe o que são VHS e vinil? Explique. Caso necessite, realize uma pesquisa na internet. Gente, eu acho melhor vocês realizarem uma pesquisa, porque isso não é do seu tempo, né, gente? VHS e vinil. Vinil até vocês podem até ouvir falar, mas o VHS já... Acho que vocês não escutam falar, não. O vinil porque voltou à moda. Então, vamos à pesquisa, certo, galerinha? D. O VHS e o vinil foram substituídos ou são utilizados até hoje. Explique. Terceira questão. O autor faz um levantamento de questionamentos iniciais sobre o assunto. Responda. A. Qual questionamento é levantado sobre o livro impresso físico? B. E sobre o livro digital? C. Além desses dois questionamentos sobre o assunto, qual ou quais outros poderiam ser levantados? Quarta questão. Reproduza o quadro a seguir e preencha-o com as vantagens e desvantagens do livro digital. Vantagens e desvantagens vocês vão colocar no caderno de vocês e vão colocar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Agora, vamos para a quinta questão. Agora, reproduza um quadro a seguir e preencha-o com as vantagens e desvantagens do livro impresso, ou seja, do livro físico. No caderno de vocês também ponham lá o quadrinho e preencham. 6. O autor chega a uma conclusão e apresenta argumentos para justificá-la. Responda. A. Que conclusão o autor apresenta sobre o livro impresso e o livro digital? Você concorda com ele? B. Qual justificativa sustenta essa conclusão? E aí, gente, vejam aí qual é a justificativa que sustenta essa conclusão do livro, da carta ao leitor que vocês leram anteriormente. C. Por que ele faz uma ressalva sobre o uso de livros digitais pelos estudantes? Você concorda com essa ressalva? Vejam lá que ele falou algo que pode atrapalhar a leitura, o estudo, né? Quando a gente faz isso no livro digital, certo? Vejam lá qual foi, certo, galerinha? D. Em sua opinião, essa ressalva é contraditória ou complementa a ideia, a ferramenta certa para o trabalho certo? Explique. E sétima questão e última, se no blog você pudesse acessar o espaço destinado aos comentários de leitores, qual comentário deixaria de concordância ou discordância da opinião em relação ao uso do livro digital pelos estudantes? Ponha no caderno de você, agora é a sua vez de opinar em relação a esse assunto, no caderno de vocês, certo? Gente, nós ficamos por aqui na primeira aula de português da semana, né? Lembrando que vou pedir um favorzinho a vocês, certo? Vou pedir que vocês curtam o canal da Secretaria da Educação de Itabaianinha. Vou pedir também que vocês curtam o vídeo, que vocês deixem comentário para que a gente possa saber se vocês estão gostando ou não. Lembrando que vocês são o nosso termômetro, né? Vocês é que podem dizer se nós estamos indo pelo caminho certo ou não, se precisa melhorar alguma coisa, certo? Não esqueçam disso, isso é de grande importância. Outra coisa é sempre usar máscara ainda, né? E higienizar a mão com álcool em gel. Certo, galerinha? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.